Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, gente, eu vim falar um pouquinho pra vocês da minha história, né, do meu namoro. E sim, gente, nós ficamos 2 anos sem se ver, gente, pessoalmente. Sim, gente, o meu marido, ele já tinha recebido algumas propostas para trabalhar fora do Brasil. E nós já tínhamos tido uma conversa, né, de como seria, né, se eu viria, como que era, né, o que eu pensava a respeito disso. E eu falava, não, eu vou, se for o caso, eu vou sim. E aí ele recebeu uma proposta para trabalhar em Portugal e tal, só que o salário não era muito bom, sabe, igual aqui na Irlanda. E depois disso, ele teve essa proposta para vir trabalhar aqui na Irlanda. E aí ele falou, poxa, vai ser muito legal, né, você vai, você quer ir, né, porque a gente já estava junto há 4 anos, né. E aí eu falei, não, eu vou. Então ele fez todo o processo seletivo, passou, e aí ficou de eu ir depois de 3 meses que ele viesse, né. Então ele veio no final de novembro e era para eu vir em março, né, de 2020. E aí o que aconteceu, gente? Pandemia, né, que aconteceu com todo mundo. E aí, gente, a gente ficou assim, sem saber o que fazer da vida, né. Eu queria vir, eu tava desesperada, né, pra vir, porque eu tinha uma autoestima, assim, muito baixa, né. Eu achava que a gente ia terminar, que ele ia terminar comigo, que em qualquer esquina ele ia esbarrar com uma menina que falava o inglês super bem, que era super desenvolta, que tinha um trabalho melhor, que era mais bonita, que era mais interessante e tal e tudo, e ia pegar e me dar um belo pé na bunda. Essa é a verdade, tá? Eu tinha muito receio, sabe? Eu nunca achava que eu era suficiente, né? E aí eu sofri bastante, principalmente nos primeiros meses, assim, foi muito difícil pra mim. Quando eu penso assim, gente, parece que foi com a outra pessoa, nem parece que foi comigo, sabe? Mas eu lembro que eu senti uma angústia no dia que ele veio e essa angústia, ela não saía de dentro de mim, sabe? Eu lembro que passei Natal, Ano Novo, sabe? Todas as festas assim, e tudo assim entalada, sabe? Parecia que tinha uma coisa assim quebrada dentro de mim mesmo, assim, uma sensação muito ruim. E aí eu lembro que um dia eu tava arrumando o lençol da cama, assim, esticando a cama, e aí eu senti, assim, naquele dia eu percebi, falei, nossa, hoje eu não tô angustiada. Aí, tipo assim, parece que naquele dia foi o dia que eu percebi, nossa, aquela angústia passou. Mas isso, gente, já tinha passado com certeza mais de um mês, sabe? Eu sentindo essa tristeza, essa angústia dentro de mim. E a gente se falava, né, todos os dias, né, por mensagem no WhatsApp. Mas o Murilo, ele até conversa bem, assim, né, no dia a dia, pessoalmente, mas ele não era uma pessoa, assim, né, super mega comunicativa, né, no telefone. Então eu ficava sempre achando que era alguma coisa que estava acontecendo, que era a relação desandando, né. E aí eu cobrava, eu enchia o saco, nossa, gente, eu era difícil, não sei como que ele aguentou, sabe? Enfim, nos primeiros meses, gente, eu fiquei assim, focada em vir pra cá de qualquer jeito. A pandemia acontecendo e eu não aceitava, eu achava que eu tinha que vir mesmo com a pandemia, mesmo com o aeroporto fechado, mesmo com tudo acontecendo. Eu queria fretar um voo, eu queria que ele voltasse. Eu fiquei assim, bem desesperada, bem desestabilizada, sabe? Enfim, não sabia viver, né, gente, sem a pessoa. A gente já tava 4 anos juntos, assim, então a gente não tinha terminado, mas eu convivia diariamente com aquela sensação de que a gente ia terminar, sabe? E às vezes eu queria terminar pra poder realmente pôr uma pedra em cima e falar assim, não, acabou, terminou. Porque eu não conseguia perceber que a gente estava dentro de uma relação, que estava tudo bem, só que o que estava acontecendo é que a gente estava à distância, mas que estava tudo bem, sabe? Então, assim, eu lembro de vezes que o Murilo tava com um amigo jogando videogame ou assistindo alguma coisa, um filme, e ele tava usando o celular, né, pra poder passar pra TV o que eles estavam assistindo. E aí depois, quando eu fui conversar com ele, já, tipo, puta da vida, né,
porque ele não tinha visto minhas mensagens e tal e tudo. E aí ele falou que era isso, e aí eu ficava tipo, sabe? E nunca, tipo, eu acreditava, nunca, eu ficava meio sempre assim, meio insegura. Eu sempre pensava o pior do que ia acontecer, sabe? E ele pegou, nessa época, ele foi morar, quando ele chegou, ele foi morar num Airbnb, assim, numa casinha. E aí depois disso ele foi morar numa república, tipo uma república, sabe? E tinha vários jovens e tudo. Nossa, gente, foi o fim pra mim. Não, agora ele vai arrumar, vai começar a ir pra balada, vai começar a ir pros pubs, não sei o que, nananã. E aí, gente, nada disso aconteceu, né? Ou é porque ele não é esse tipo de pessoa, né? Ele não tinha esse hábito já de fazer isso, então ia ser muito difícil que ele mudasse, virasse essa pessoa, né, aqui. Mas na minha cabeça, ele virava essa pessoa, entende? Ele teve a pandemia, né? Então assim, tava tudo fechado, não tinha nem como, nem se ele quisesse, o coitado ia conseguir ir em algum lugar. Quando realmente fechou tudo, a ponto de que ele teve que começar a trabalhar de casa, esse lugar era um quarto, que acho que era 13 metros quadrados, mais ou menos. E era muito pequeno, né, gente, pra uma pessoa passar o dia todo ali trabalhando, vivendo ali dentro. E uma cozinha compartilhada. Foi quando ele decidiu, então, morar com 2 amigos. E aí alugaram uma casa e foi morar com 2 amigos que ele tinha conhecido aqui. Nossa, daí eu surtei, fiquei louca, falei, não, que vai morar com 2 homens, que vai virar essa casa, que não sei o que, não sei o que. E aí, aparentemente, né, até a louca, né, até onde eu sei, os meninos eram super de boa também. Um deles até vivia também um relacionamento à distância, também a menina estava aqui no Brasil, ou estava no Brasil, e ele aqui. E a gente também, né, nessa relação, enfim. E foi passando, os meninos resolveram que iriam, um ia voltar pro país dele, o outro resolveu que ia voltar pro Brasil, o Murilo acabou tendo que morar com outras pessoas, né, nessa mesma casa. E eu lá passando pelos meus problemas, né, psicológicos lá. Aí quando eu arrumava, assim, que a pandemia dava uma liberada, dava uma tranquilizada, o Murilo conseguia fazer um passeio, conseguia fazer uma viagem, e eu lá surtava. Eu nunca conseguia pensar nele, falar assim, poxa, ele tá realizando um sonho, nossa, que legal, ele tá conhecendo um lugar novo, nossa, que legal, ele tá se desestressando. Eu nunca conseguia olhar o lado dele, eu sempre olhava pra mim, sabe? Eu olhava e pensava, poxa, era pra eu estar junto. Nossa, se tá dando pra ele ir lá, então já daria pra eu ir, sabe? Sempre desse jeito que eu pensava. E aí, eu tava com o olhar sempre nele, né? E nisso, gente, eu comecei a ouvir muitos vídeos, assim, eu falo ouvir vídeos, né? Porque assim, enquanto eu tava trabalhando, assim, eu colocava os videozinhos até do YouTube mesmo, pra ir ouvindo, e aí fui tentando me conectar comigo mesma, né? Comecei a olhar pra mim, porque eu tava muito com o olhar nele, né? E nisso eu fazia terapia, mas mesmo assim não ajudava muito, né? E aí nisso já tinha 1 ano, né? Mais de 1 ano que isso aconteceu, que ele morou com esses meninos e tal. E ele virou e falou assim que ele ia morar com a prima, que ele tinha uma prima aqui, né? E ele ia dividir uma casa com a prima. Ai, gente, eu fiquei louca, enlouquecida. E aí eu vou te falar assim, eu não sou uma pessoa mega ciumenta, tá? Não sou. Apesar de parecer assim, não sou assim, a ciumenta louca. Mas muito do que a gente às vezes comenta com as pessoas dá uma vergonha na gente, sabe? De pensar assim, meu, como que eu vou falar pros outros que o meu namorado tá morando, ele e a prima, sabe? Era um negócio assim que, tipo, pra mim até passava, mas pros outros, as pessoas olhavam com uma cara assim que eu falava, puta, não tá acreditando, né? Aí eu também não ia acreditar se eu tivesse ouvindo, sabe? Então, assim, bem difícil. E aí eu cheguei e falei assim, não, se você for morar com ela, eu vou terminar. Só que, gente, ele pegou e falou assim, eu não vou ficar. Ele olhou pra ele, né? Ele pensou assim, eu não vou ficar
nessa casa com um monte de gente que eu não conheço, sendo que eu posso morar lá com a minha prima, né, ter um pouco mais de privacidade, que a casa ela tinha 2 quartos, e ter um pouco mais de tranquilidade. E aí ele foi, né, mesmo morar lá com ela. E aí eu fiquei surtada, né, falei assim, não, bom, se eu já falei que eu ia terminar, então eu ia fazer o quê? Eu ia ter que terminar, né? E aí peguei e falei, olha, então não vai dar certo, então vai ficar assim mesmo, porque eu não vou aceitar isso, porque era pra gente estar vivendo isso e eu não fui pra aí, agora você vai morar com outra mulher. Eu coloquei a situação assim, como se ele estivesse indo morar com uma outra mulher, tipo como parceiro, entendeu? Como casado, como namorado. E não era esse o caso, né? Ele estava indo morar com a prima, porque ela era a única pessoa ali que realmente ele conhecia. E da mesma forma que eu, lá no Brasil, estava próxima da minha família, próxima de pessoas que eu queria estar, né, que eu gostava e que me faziam bem e que me deixavam mais estabilizada emocionalmente, ele também queria, né, gente? Porque assim, eu ainda tinha meus pais, eu tinha meus irmãos, eu tinha minha filha, ele lá não tinha ninguém, né? A única pessoa que ele tinha ali era a prima, né? E ainda eles se viam super pouco, porque a prima dele trabalhava à noite, de dia ela dormia, né, enquanto ele estava trabalhando. E assim, eu sei que a relação deles, assim, era até difícil, assim, de eles se encontrarem mesmo na casa, porque ela trabalhava fim de semana, ela tinha uma rotina bem puxada de trabalho e fazia comida separada, não tinha aquelas relações que eu pintei na minha cabeça deles fazendo comida juntos, deles saindo juntos, assim. Aconteceu deles saírem juntos e tal, e era assim, toda vez que saía, pra mim era um caos na minha cabeça, porque eu criava, eu fantasiava, eu imaginava várias coisas, tá? Não tô dizendo que a gente não pode, né, criar algumas situações, porque realmente às vezes a gente vê que o negócio tá na nossa cara e a gente não quer acreditar. Mas ali no meu caso era eu mesmo pintando toda essa situação, né, criando essa situação na minha cabeça. E aí isso foi bem importante, assim, minha psicóloga, ela me acolhia bastante, ela conseguia ver bastante, com bastante imparcialidade, né, sem julgar nenhum nem o outro, conseguia me ouvir, conseguia ver o lado dele, né, apesar de ser sobre o meu olhar, mas ela conseguia me fazer eu me movimentar pra mim, sabe, de olhar e falar, olha, foca na sua carreira, foca nas coisas que você quer, porque eu pensava assim, eu não vou comprar essa xícara porque eu vou embora daqui. Eu não vou comprar uma maca nova para o meu trabalho porque eu vou embora daqui. Só que com isso também eu só vivia nesse futuro. Eu não vivia dentro ali da minha situação, do meu dia a dia. E ela me aconselhou, não, se você quer reformar o seu espaço, o seu salão, você reforma. Você quer comprar uma maca nova para você trabalhar, para ser melhor para o seu dia a dia, você faz. Porque assim, você tem que fazer o que é o melhor para você hoje. Não, porque a gente não sabe o que vai ser dessa relação. Se der certo, ótimo, a gente tá vendo que tem tudo para dar certo. Agora, se não der certo, você também não vai ficar estagnada, parada. Porque querendo ou não, por mais que ele estivesse sofrendo aqui e tudo, ele estava aprendendo inglês, ele estava numa empresa nova, ele estava melhorando o currículo dele, né? Enquanto eu estava lá mais ou menos querendo sofrer por ele. E aí foi a hora que eu falei assim, não, vamos dar um start aqui, vamos acordar pra vida, vamos olhar pra si, né? Vamos olhar pra mim mesmo. Aí fui, entrei na academia, comecei a malhar mesmo, sabe? Você sabe, sempre ia na academia, mas nunca levava muito a sério. Teve também a época que ficou tudo fechado, né, por causa do Covid. E aí quando essa época tava fechado, aí arrumei um personal, ele ia na minha casa, aí me atendia, e isso melhorou bastante a minha autoestima, né? Porque comecei a cuidar de mim, comecei a fazer atividade física, isso melhora muito, né, pra nossa autoestima. Comecei a ouvir bastante, né, esses vídeos, comecei a mudar o meu pensamento, comecei a reformar o meu espaço, comecei a me olhar mais como profissional, como uma pessoa também independente, de que eu não precisava dele, né, para me salvar ali. Comecei a me ver como uma
uma mulher independente, né? Cuidava da minha filha. Nesse tempo todo eu só saía com a Isa, com a minha família, né? Então assim, me dediquei bastante, né, à minha relação com a minha filha, a descansar, fazer as coisas sozinha também, sabe? Que é uma coisa que eu sempre gostei bastante, de sair sozinha, ir ao shopping sozinha, e sentar, tomar um café sozinha, fazer as coisas sozinha. Comecei a valorizar também esses momentos, sabe? A hora que eu dirigia sozinha, fazer as coisas sozinha, e isso também era muito gostoso, sabe? Então eu comecei a ver que nem tudo também era só ruim. Eu só olhava o lado dele, o lado dele. Eu só olhava o lado dele. Mas do meu lado, as coisas também estavam acontecendo e não era coisa só ruim. Eu estava com uma boa clientela, eu estava com o meu salão reformadinho do jeito que eu queria, né? Eu estava muito bem de saúde, minha filha também estava muito bem de saúde, eu tinha a minha família ali me acolhendo, né? Eu sempre estava em passeios com a minha família, me divertindo com a minha família, curtindo nesse tempo com eles, que agora eu não estou podendo curtir porque estou longe. Então assim, comecei a ver que nem tudo era tão ruim, sabe? Desse jeito que eu pintava na minha cabeça. E passar a pandemia lá e não aqui na Irlanda, para mim foi muito bom, porque eu acho que se eu estivesse aqui, naquele momento, tudo fechado, nós dois aqui dentro trabalhando dentro de casa, de repente eu sem poder trabalhar, né? E só ele trabalhando e eu super imatura, né? Porque nesse processo, né, de ter ficado 2 anos separados, né? Eu acho que eu amadureci muito, eu aprendi muita coisa sobre mim, sobre relacionamento, né? E então eu acho que foi crucial esse tempo. Eu acho que Deus fez a gente passar por isso para os dois amadurecerem, né? Tanto eu quanto ele amadurecer muito nas coisas que a gente ainda precisava para essa relação dar certo, sair ali, né, daquele lugar de namoro e virar realmente um casamento. E aí, gente, faltando 15 dias pra gente poder assoprar a velhinha de 2 anos sem se ver, o que aconteceu? A gente foi se encontrar, né? A gente se encontrou em Portugal e o Murilo foi pra lá e eu fui pra Portugal pra gente se encontrar. E aí nós ficamos 10 dias lá em Portugal e a gente pôde se reconectar, perceber, né, que a gente tinha ficado todo esse tempo, o que se isso tinha abalado, né, a nossa relação fisicamente, né, nossa energia, se a gente ia ter aquela mesma energia do primeiro dia, se a gente ia ter aquela mesma atração, né? E aí sim, gente, foi muito bom, né? Desde a hora que a gente se viu já no aeroporto, assim, já foi muito gostoso. E todos os dias, assim, foi muito gostoso. E eu fico até emocionada, assim, de lembrar, né? A gente passou 10 dias lá, foi como se fosse a nossa lua de mel. Então, assim, foram dias muito, muito especiais, né? Ainda mais com aquele cenário, né, de Portugal, que é muito bonito. E depois disso, eu voltei, né, pro Brasil, assim, muito, muito, muito mais confiante, né? Porque eu falei, poxa, realmente valeu muito a pena esperar, né? Porque eu ganhei muita coisa, né? Que eu não iria ganhar se não tivesse esperado esse tempo. Porque olhar e falar assim, você passar por uma relação, passar por esse tempo, gente, é uma prova de fogo de verdade, porque assim, a gente tem que lidar com muitos olhares das pessoas, a gente tem que lidar com a nossa imaturidade, né, com a imaturidade do outro também, né, porque estamos todos crescendo, estamos todos evoluindo, né, como um ser humano. E a gente não tá pronto para tudo, para todas as situações, né? Muitas vezes o Murilo deixou, né, de me dar segurança. E muitas vezes eu também devo ter deixado de dar segurança para ele, entende? E isso é normal, porque a gente nunca vai saber exatamente o que o outro espera da gente, né? Então é por isso que a gente tem que ter esse balanço, esse equilíbrio, né? É por isso que é muito bom a gente fazer terapia, a gente está buscando um autoconhecimento, algum livro de autoajuda, um vídeo, alguma coisa, porque assim, se a gente não estiver bem com a gente não consegue estar bem com o outro. E quando começou essa situação toda, a gente longe, né, um do outro,
eu consegui ver somente um buraco dentro de mim, que era a minha insegurança, que era a minha baixa estima. Então, tudo isso foi muito bom para eu poder olhar para mim como mulher, assim, como pessoa e falar, poxa, não, cara, ele não tá com você porque você fala uma língua ou não fala uma língua, nem porque você é bonita ou porque você é feia, nem porque a gente não está com outra pessoa somente por isso. Mas a gente se atrai por tantas coisas, né? Às vezes o jeito da pessoa, isso nos atrai, a forma como a pessoa nos trata, isso nos atrai. São várias coisas, né? Mas eu, diante, né, da minha imaturidade, diante da minha baixa estima, eu não conseguia ver as qualidades que eu tinha, sabe? Qualidades essas que fizeram ele querer estar comigo, namorar comigo, esperar todo esse tempo por mim e depois casar, me trazer para cá, eu, minha filha, cachorra. Então foi para mim um aprendizado todo esse tempo que nós passamos separados e foi uma prova de fogo para o nosso relacionamento. Foi um momento onde Deus nos transformou a nossa relação, né? E nos fortaleceu para sermos uma família. Então é isso, gente, pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho dessa história e que seja útil para vocês aí que estão passando por algo parecido, né? Para você que também está passando por um namoro à distância, eu desejo que vocês sejam tão felizes como nós somos. E é isso, gente. Deixem um like e um comentário e não se esqueça de se inscrever no vídeo. Tchau, tchau!